Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso novamente. É ele que, inclusive, não pôde ir de jatinho para Brasília para prestar depoimento no Senado, agora foi preso. Olha os privilégios daqueles que golpeiam a nação, daqueles que abusam, como disse ontem Thiago Schmidt, da Sicredi Pioneira, presidente, que foi meu entrevistado aqui, que abusem, imagina, daquelas pessoas fragilizadas, idosos, que perderão grande parte do seu dinheiro, das suas contas, talvez economias de uma vida, por conta de falta de transparência, isso são palavras minhas, por falta de ética, por falta de escrúpulos. Foi o que eu disse ontem, e a gente vai do ponto que terminamos ontem com a entrevista com o presidente da Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis, Thiago Schmidt, aqui na Inova, para o assunto de hoje, então, a novidade que foi a prisão, então, do Daniel Vorcaro, ele que era presidente do Banco Master, que foi liquidado aí pelo Banco Central. Vamos trazer a informação, então, primeiramente, e contextualizá-la no nosso programa de hoje, então. Daniel Vorcaro, então, está preso. A Polícia Federal prendeu novamente nesta quarta-feira o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele é alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Vorcaro que é investigado por fraudes bilionárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Foi preso em sua casa em São Paulo e já está na Superintendência da Polícia Federal. A defesa do banqueiro foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização dessa notícia que eu trago do jornal Zero Hora. Um outro alvo é Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro. Ele ainda não foi localizado pela polícia. A Justiça também determinou o cumprimento de medidas cautelares, como a colocação de tornozeleiras eletrônicas contra outros suspeitos. Além das ordens contra Vorcaro e Zetel, são cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Também foi determinado o sequestro e bloqueio de bens no montante de até 22 bilhões de reais. Então, o jatinho vai dessa vez, é isso? Porque, primeiramente, com todas as implicações que teve, preso a tentar fugir do país, né? E ainda permanecer com o seu patrimônio, tendo disponibilidade de um jatinho para ir prestar depoimento. Esse é o Brasil que a gente não quer, mas lamentavelmente é o Brasil que a gente tem. A ação da Polícia Federal, nesse novo desdobramento, culminou ainda no afastamento de 2 servidores do Banco Central, Beline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, alvos de uma sindicância interna da instituição. Eles comandavam o Departamento de Supervisão Bancária e já haviam deixado os cargos. Nesta nova fase da operação, está sendo apurada a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro e outros aliados dele. Também estão sob apuração os crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro. Daniel Vorcaro já havia sido preso em 17 de novembro de 2025, no âmbito das investigações sobre uma suposta fraude na emissão de créditos bancários. Na ocasião, ele planejava uma fuga. O empresário deixou a cadeia em 29 de novembro, mas era monitorado por tornozeleira e precisava cumprir outras restrições. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central no dia seguinte à prisão, em uma intervenção que antecedeu a derrocada de outras instituições financeiras ligadas ao grupo. Entre as operações suspeitas estão a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a 17 bilhões. Mas um terço, mais que um terço, está quase pela metade, daquele depósito que os bancos têm que fazer para o Fundo Garantidor de Créditos,
vai ser consumido para dar condições de que aqueles velhinhos aposentados que tinham dinheiro de uma vida toda no Banco Master possam receber até R$ 250 mil. Então, se eles tinham 500 mil, perderam 250. Se eles tinham 300, perderam 50 mil reais. Esse fundo garantidor, ele abrange bancos, financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central. Cobertura de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. Protege depósitos à vista e poupança, CDBs, que são certificados de depósito bancário, LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio, letras de câmbio e algumas operações compromissadas. O objetivo é dar segurança ao sistema bancário e evitar corridas contra bancos em momentos de crise. É aquela questão, confiança. Para garantir confiança tem que ter lastro. Os bancos têm que ter recursos, têm que ter liquidez. Se você é associado a Sicredi, você vai ver amanhã. Amanhã, dia 5, tem assembleia online e você vai ver todo o processo de transparência, como é que funciona. Tenho certeza absoluta que o Tiago e sua equipe vão apresentar como é que funciona a questão de não só as implicações do ponto de vista legais, que o Sicredi deposita obrigatoriamente, compulsoriamente, para ter isso no Banco Central, para ter um fundo garantidor para o associado numa eventual situação de crise de alguma cooperativa, mas também as demais modalidades que o Sicredi tem. E se você não viu, hoje a gente vai publicar aí o vídeo para você ver a diferença entre uma cooperativa e um banco, como é o Banco Master, quando mal gerido. Claro, cooperativas também que não têm uma gestão eficiente, o compliance não funciona. Existem decisões obscuras, como aconteceu na Cooperativa Piá, lamentavelmente na tela aqui, apareceu agora, né? Antes. Acontece o que sucedeu em Nova Petrópolis. Mas aí a necessidade de instituições, de órgãos eficientes, o conselho, o conselho fiscal precisa atuar. Mas não somente aquele interno, a sociedade, as lideranças, os políticos têm obrigação, a nível local, tinham obrigação de fiscalizar e chamar para responsabilidade para a Câmara de Vereadores, mas isso não aconteceu. E quando falta transparência, e falta também ética, valores, escrúpulos, aconteceu com a Cooperativa Piá. A Sicredi é o exemplo oposto de excelente gestão. Veja bem, diferentemente de que bancos, as cooperativas têm um fundo garantidor do cooperativismo de crédito, é o FGCOP. O fundo garantidor de créditos, aquele dos bancos, é o FGC. O FGCOP abrange exclusivamente cooperativas de crédito, tem cobertura também de R$ 250 mil por CPF e CNPJ por cooperativa, protege depósitos em conta corrente e poupança, recibos de depósito cooperativo, que são RDCs, outros instrumentos típicos das cooperativas de crédito também são protegidos. O objetivo é fortalecer o sistema cooperativo, que funciona de forma diferente dos bancos tradicionais, mas precisa da mesma rede de segurança para os cooperados. Isso acontece. Em resumo, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, protege clientes de bancos e financeiras, enquanto o FGCOP protege cooperados e cooperativas de crédito. Ambos têm o mesmo limite de cobertura de R$ 250 mil, mas atuam em sistemas diferentes. Ser diferente de que um banco. Essa é a missão de uma cooperativa de crédito, como a Sicredi. Ser relevante, próxima e humana. E isso impede, quando levado a cabo, quando levado ao pé da letra, não só por implicações
legais, por responsabilidade imposta pelo sistema financeiro, mas por princípios. Implica em garantir que qualquer velhinho ou qualquer pessoa tenha sua dignidade preservada, porque também é digno, também faz parte da dignidade humana quando alguém faz as suas economias e consegue retirar aquele valor correspondente àquilo que investiu. E isso não vai acontecer para muitas pessoas que deixaram seus recursos no Banco Master por conta da falta de escrúpulo e de transparência e, inclusive, até fraudes internas, no sentido de, como diz a reportagem aqui da Zero Hora, até mesmo de invasões dentro do próprio sistema, né? de crime praticado, suspeita que está sendo investigada aí, de que havia aí uma manipulação, não só nos dados, não só nos números, mas internamente havia uma quadrilha trabalhando para manter os bolsos do seu dono e cúmplices cheios, dar a ideia de liquidez, ter uma teia de relacionamento forte para poder usar o jatinho quando pudesse, porque é impossível que um indivíduo, depois de uma fraude como essa, ainda tenha disponibilidade de seus bens. É muito comum. Conversava com uma pessoa no elevador, rapidamente, por uma conta, o imposto, algo do tipo, a movimentação bancária é bloqueada. Quem empresário não teve também por um lapso, um erro, ou por falta de dinheiro mesmo, deixou de pagar, ou quem sabe um processo, teve os seus bens indisponibilizados, teve o seu dinheiro sequestrado, mas de uma forma tão rápida e ágil. Mas isso não acontece com aqueles que têm essa teia de relacionamento, quando a falta de escrúpulo prevê isso antes e faz criar esse networking reverso, inverso, que se tem aí e que nos faz ficar indignados aqui. Há privilégios e eles precisam ser combatidos, e o exemplo do Banco Master precisa ser lembrado não só por aqueles que perderam dinheiro. Aliás, será que só aqueles que tiveram dinheiro depositado e que não receberão a totalidade perderam? Como é que vai o Fundo Garantidor ter novamente uma quantidade suficiente de dinheiro, de recursos, para garantir o crédito dos brasileiros se 30%, 40%, talvez chegue a 50% desse volume vai ter que ser canalizado para honrar os compromissos não honrados pelo Banco Master, porque esses 250 mil, quem paga? Até 250 mil por CPF ou CNPJ, é o Fundo Garantidor. É um dinheiro que vem dos bancos. Mas se vem dos bancos, o banco tem dinheiro por si só? Ele fabrica? Não. É o teu dinheiro. Ou seja, todos estão pagando essa conta. Uma exceção aqui, uma observação. Não os bancos de cooperativas. Não as cooperativas de crédito, porque elas têm outro fundo. E esse está incólume. Esse não está nesse rolo. Ou seja, se você trabalha com a Sicredi ou com outra cooperativa de crédito, você não está pagando essa conta diretamente. Mas talvez venha a pagar também no futuro, porque o crédito vai se tornar mais caro para os demais bancos. Se o crédito, na sua expressão mais ampla, de confiança no sistema financeiro, for abalado, também como consequência, vem a questão do juro alto, que a expectativa é de baixar o juro esse ano, a Selic, a taxa Selic, e juro alto penaliza toda uma sociedade.
Ou seja, todos nós, aqueles clientes do Banco Master Mais, aqueles clientes de todos os bancos normais, vamos assim dizer, bastante, menos, mas ainda um valor significativo, por conta desse aumento do juro que os bancos vão ter que tomar para repor aquele fundo garantidor, para dar confiança ao sistema financeiro, para não colapsar o país, porque imagina se o sistema financeiro não consegue garantir o dinheiro de até um limite de 250 mil, perde-se a confiança. E a confiança é o que a gente mais tem de positivo, é crédito. É as pessoas acreditarem na gente. No caso de um banco, tem que ter dinheiro, tem que ter lastro, tem que ter fundo. Se o Banco Master não tem, é o fundo garantidor de todos os bancos que vai ter que pagar essa conta. Agora, se você perde o seu crédito, como é fácil perder, como eu ilustrei aqui, você fica colapsado, fica difícil de tomar dinheiro. Às vezes, as pessoas confiam em ti, mas você não consegue, por conta do seu score, das suas limitações, restrições, tomar crédito para tocar a sua empresa. E pode ter certeza, não vai andar de jatinho, talvez até o teu carro seja sequestrado, né? Seja penhorado para liquidar essas contas. Mas Daniel Vorcaro, acredita, tem que bater nessa tecla, dispunha do seu jatinho. E só não foi autorizado porque... Primeiro, porque a imprensa estava em cima de uma situação que envolvia pessoas renomadas no país, e daí ficava muito suspeito deixá-lo utilizar o jatinho. E um jatinho, no Brasil, nesse país em que não se envolve em guerra, em que não está preocupado aí com, pelo menos, não da forma como outros países estão envolvidos, do Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, com a questão da guerra, temos a nossa possibilidade aí de voar tranquilamente de cá para lá, de lá para cá, desde que tenha dinheiro. Quem tem jatinho, então, deita o cabelo, fácil, fácil, Daniel Vorcaro, não tenho dúvida, era isso que poderia tentar fazer com o seu jatinho. Fugir do país. E depois, blau, blau. Nem mesmo a punição teria se deixasse o país com o seu jatinho. E não há dúvida, há muito dinheiro lá fora. Quem mantém um jatinho, certamente desviou muito dessa grana para fora do país. E a viver num paraíso fiscal, diferentemente que os brasileiros que, qualquer circunstância, são penalizados. E isso não é justo, deveria ser para todos. Mas no Brasil todos são diferentes de todos. E não estou nem falando dos todes. Isso é outro assunto a ser discutido. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso então. E a gente traz para fechar aqui uma linha do tempo. Em 2025, no segundo semestre, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, alegando irregularidades graves. A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre movimentações suspeitas ligadas ao Banco Master e a Vorcaro. Em janeiro deste ano, surgem denúncias de que influenciadores receberam dinheiro para defender o Banco Master e atacar o Banco Central nas redes sociais. O caso ganhou repercussão nacional e abre caminho para novas apurações. Aí um ponto importante a ser dito, né? Você que segue influenciador digital, e eu também sigo inúmeros aqui, mas que acredita piamente nele e às vezes ataca a Globo Lixo, a SBT que leva ministro para fazer discursos, a Bandeirantes, que talvez não goste da linha editorial deles, que acha que a CNN Brasil é de esquerda, que acha muito politizada vamos aqui dizer, a Record,
esses, ainda através dessas alcunhas, eles têm um código de ética jornalística, que assim como os bancos, assim como as cooperativas de crédito, precisam seguir. Nem todos seguem, é bem verdade, como esse desvio praticado pelo Vorcaro manifesta que no sistema financeiro há podridão. A antítese de um trabalho que é realizado aqui na Sicredi Pioneira, com transparência, com respeito, com credibilidade, com proximidade, com relevância, com humanismo, altruísmo. Na imprensa também há desvios. Mas eu tenho certeza absoluta de que esses que eu citei, eles não praticam isso que é a venda da alma que acontece com influenciadores digitais. Eles falam bem de quem paga, é simples assim. Não existe ética para quem recebe valor para falar bem de algo que ele não acredita. Eu tenho meu patrocinador Sicredi, mas eu acredito. Não estou recebendo aqui para falar bem. Nunca teve uma situação que disse, Sóstenes, isso tu não fala ou fala isso. Existe um patrocínio por conta de uma relevância de um programa que a gente tem aqui e não para falar bem ou mal. Isso está na minha decisão aqui e na minha análise. Agora, a influência digital e o mundo digital hoje está bem contaminado e ele recebe valores pomposos, né? Milhões para falar bem e atacar o Banco Central. E quase sacudiu, quase levou a opinião pública. Se não fosse veículos tradicionais, compromissados com a ética, com o profissionalismo, com a verdade, ainda que a verdade não seja absoluta, mas tentar ser imparcial, é que conseguimos manter um grau necessário de verdade, e isso fez com que o desfecho e talvez até a prisão hoje do Daniel Vorcaro acontecesse. Seguindo aqui, para a gente ir um pouco mais adiante, na linha do tempo, em fevereiro, Vorcaro é convocado para depor na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, do Senado. O STF autoriza sua ida, mas determina que o transporte seja feito em avião da Polícia Federal, proibindo o uso do seu jatinho particular. Então o empresário não comparece, alegando restrições impostas pela decisão judicial. Se não for no meu jatinho, eu não vou. Em março de 2026, foi deflagrada a Operação Compliance Zero pela Polícia Federal e Vorcaro foi preso, então, hoje, por ordem do ministro André Mendonça, do STF. As investigações apontam um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras e possíveis conexões com o crime organizado. A Justiça determinou o bloqueio de 22 bilhões de reais em bens e valores ligados ao esquema e possivelmente, não diz aqui no texto, o tal jatinho aí do Daniel Vorcaro. Para fecharmos, pessoal, compliance é um conjunto de práticas políticas adotadas por empresas e instituições para garantir que suas atividades estejam em conformidade com as leis, regulamentos e normas internas. O termo vem do inglês to comply, que significa estar em conformidade ou obedecer. Principais aspectos do compliance, essa analogia da operação, compliance zero. Conformidade legal assegura que a empresa siga todas as leis aplicáveis, como a Lei Anticorrupção e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Normas internas definem regras de conduta e ética para colaboradores e gestores. Prevenção de riscos reduz a chance de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e outros ilícitos. Transparência fortalece a confiança de clientes, investidores e parceiros. Governança corporativa integra-se à gestão estratégica, ajudando a manter a reputação e sustentabilidade. Ou seja, é um termo em inglês, é uma estratégia, é um conjunto de práticas
e políticas que sintetizam a ética, valores, escrúpulos. Isso é compliance quando aplicado. Quando não aplicado, é o exemplo que a gente está trazendo hoje de Daniel Vorcaro, preso. E também as questões relacionais que podem implicar